Enquanto eu arrumava a mesa no dia de ação de graças, meu pai gravou um vídeo meu e postou no Facebook com a legenda: "Olha essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meus irmãos riram. Fiquei furiosa e fui embora. No dia seguinte, minha irmã me mandou mensagem: "Por que não consigo sacar $2.000 da sua conta?" Sem pensar duas vezes, eu explodi. Como sempre, eu estava arrumando a mesa para o jantar de ação de graças: pratos, copos, talheres. Assim começava todo ano. Todos os outros ficavam deitados no sofá como hóspedes de um hotel, enquanto eu me movia pela cozinha como uma funcionária. Já tinha virado rotina, ninguém sequer me agradecia. Eu fazia o trabalho, e eles simplesmente tomavam isso como garantido. Dessa vez, prometi a mim mesma ficar calada e apenas aguentar até o fim do jantar. Minha irmã estava no sofá fingindo rir de algo no celular, e meu irmão gritava com a televisão porque o time dele estava perdendo. Meu pai já tinha aberto outra cerveja antes do meio-dia. A única realmente ajudando era minha mãe, que em silêncio colocava o peru no forno. Aquele seria o último dia de ação de graças que eu passaria naquela casa, eu só ainda não sabia disso. Não percebi que meu pai estava com o celular na mão. Ele devia estar me filmando da sala de jantar enquanto eu arrumava o centro da mesa. Eu não fazia nada de especial, apenas alinhava os pratos direitinho, como sempre, porque Deus me livre alguém mais se responsabilizar por como as coisas ficavam. Só vi o vídeo depois que o jantar já estava servido. Eu estava sentada de frente para minha prima Lisa quando ela se inclinou e sussurrou: "Você viu o Facebook?" Meu celular vibrou. Lá estava a notificação. Meu pai tinha postado um vídeo de 14 segundos de mim dobrando guardanapos e arrumando os garfos. A legenda dizia: "Olha essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meu irmão já tinha comentado: "Amo. Ela ainda acha que está fazendo alguma coisa." Minha irmã respondeu: "Verdade mesmo, cara sorrindo com lágrimas de alegria, cara sorrindo com lágrimas de alegria, cara sorrindo com lágrimas de alegria." Eles riam do outro lado da mesa como se fosse uma piada interna. Como se eu não estivesse bem ali, sentada. Não disse nada. Levantei, saí da sala de jantar, peguei minha bolsa e fui embora. Ninguém me seguiu. Saí daquela casa e continuei andando por quase 10 minutos antes de ligar para minha tia. Ela também saiu do jantar, disse que já estava farta de ver como me tratavam. Foi me buscar na esquina da Eastwood com a Fifi e me levou para a casa dela. Naquela noite, deitei na cama de hóspedes, ainda vestida. Não dormi. Fiquei apenas olhando para o teto, com o celular virado para baixo ao meu lado. O problema de ser a piada da família é que isso não acontece de uma vez. É devagar. Vai crescendo. Você deixa passar uma coisa, depois outra, e quando percebe, seu pai está te expondo na internet como se fosse uma piada, e seus irmãos participam como se fosse o passatempo deles. O que eles não sabiam era que eu vinha economizando em silêncio, trabalhando mais de 50 horas por semana, sem sair, sem comprar roupas novas, sem tirar férias, deixando minha irmã pegar dinheiro emprestado sem nunca devolver. Eu tinha juntado mais de $21.000. Eles achavam que eu era burra, quebrada, fraca. Essa ilusão desmoronou na manhã seguinte. Às 8h12, minha irmã me mandou uma mensagem. Não era um "você está bem?" ou um "onde você está?" Era só: "Por que não consigo sacar $2.000 da sua conta?" Ela quis dizer da minha conta. Liguei para ela. Não gritei. Não chorei. Só falei com calma: "A conta conjunta foi encerrada e todo o dinheiro transferido." Ela surtou. Mandou 6 mensagens seguidas me chamando de egoísta, manipuladora, amarga. Disse que precisava do dinheiro para coisas urgentes ou urgentes no sentido dela, ou seja, ingressos para show e produtos de uma marca de skincare duvidosa. Ao meio-dia, meu pai me mandou mensagem não para pedir desculpas, nem para saber como eu estava, apenas: "Você sempre foi dramática. Cresça." E foi aí que eu quebrei de vez. Eles não sabiam onde eu estava. Achavam que eu ia rastejar de volta. Pensavam que era só mais um dos meus silêncios. Mas estavam prestes a descobrir algo que eu vinha guardando há anos. Eu não estava só com raiva. Eu tinha acabado. No domingo de manhã, o silêncio naquela casa devia estar soando estranho.
Nenhum barulho de panelas, nenhum passo apressado pelo corredor, ninguém perguntando se alguém precisava de algo. Eu não estava lá e, pela primeira vez em anos, ninguém estava juntando os pedaços. Eu não respondi a nenhuma das mensagens. Minha tia fez waffles e café, e nós ficamos sentadas na varanda por 1 hora, em silêncio. Ela não era do tipo que insistia. Só disse: o que quer que você decida, certifique-se de que não é por culpa. Eu assenti. Meu celular vibrou 5 vezes durante o café da manhã. Não olhei nenhuma vez. Perto do meio-dia, finalmente peguei o celular. Não porque me importava com o que eles tinham a dizer, mas porque precisava confirmar o que já suspeitava. A primeira coisa que vi foi um novo grupo com meus irmãos. Eu nunca pedi para ser adicionada, mas lá estava. A primeira mensagem era uma foto: minhas gavetas arrancadas, meu espelho quebrado, minhas maquiagens esmagadas no chão, meus livros jogados como lixo. A legenda do meu irmão: dia da faxina. Logo abaixo, outra mensagem dele: devia ter levado suas tralhas com você. Fiquei paralisada. Rolei para baixo e vi a resposta da minha irmã: não se preocupa, guardamos seus cadernos de lixo também, cara sorrindo com lágrimas de alegria. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Eu não chorei quando saí daquela casa. Não chorei quando meu pai postou o vídeo. Mas ali, sentada em uma varanda silenciosa, segurando um celular cheio de provas de que meus próprios irmãos, pessoas para quem eu já comprei bolos de aniversário, destruíram o último pedaço do que era meu, senti algo cortante se instalar no peito. Liguei para meu primo Mark, que morava a poucos quarteirões da casa dos meus pais. Ele sempre foi neutro, nunca se meteu nos dramas, mas eu confiava nele mais do que em qualquer outro daquela família. Perguntei se ele podia passar lá e ver se algo podia ser salvo. Ele nem hesitou. 15 minutos depois, me mandou uma foto do banco do carro com meu notebook, passaporte e alguns documentos. Foi tudo que ele conseguiu salvar. Ele me disse para não voltar, que eles reviraram todas as gavetas, jogaram minhas coisas fora e até abriram a caixa de segurança onde eu guardava cartas e bilhetes antigos. Contou que minha irmã estava fazendo piada sobre queimar meus diários. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Aquilo nem soava como raiva, era algo pior. Naquela noite, minha mãe ligou. A voz dela estava baixa. Disse que não sabia que eles iam fazer aquilo, que tentou impedir, que meu pai falou que era hora de ensinar uma lição a Rebeca. Pediu desculpas como se isso pudesse colar os pedaços de volta. Eu não gritei com ela. Só fiquei em silêncio. E aquele silêncio no telefone pesou mais do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Eu ainda a amava, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Na manhã seguinte, saí da casa da minha tia e fui morar com meu tio e minha tia do outro lado da cidade. A casa era maior, silenciosa, e tinha um quarto de hóspedes com entrada própria. Eles não pediram aluguel. Meu tio só disse: a gente resolve isso depois. Por enquanto, você precisa descansar. Naquela noite, durante o jantar, ele me perguntou se eu ainda pensava em alugar um apartamento. Respondi que sim, que já tinha visto um estúdio perto da linha de ônibus. Ele olhou para minha tia, depois para mim, e disse: você não vai desperdiçar dinheiro com aluguel. Ainda não. Não enquanto estiver se reconstruindo. E então, do nada, ele disse algo que me pegou de surpresa: você sabe que seu pai ainda me deve $6.000, né? Eu não sabia. Fiquei paralisada. Ele explicou que, anos atrás, quando o telhado da casa dos meus pais desabou, meu pai implorou por um empréstimo, prometendo pagar em 6 meses. Isso foi há quase 4 anos. Nem um centavo devolvido. Eu ia cobrar depois das festas, meu tio disse. Mas agora, não. Agora, considero essa dívida perdoada e não de um jeito bom. Ele serviu outra taça de vinho e completou: deixe ele sentir como é ser cortado. Foi nesse momento que percebi que aquilo era maior do que eu. Eu não estava apenas me afastando de uma casa tóxica, eu tinha iniciado algo que nem pretendia. Meu pai, minha irmã, meu irmão, eles ainda não sabiam, mas não estavam apenas me perdendo. Estavam perdendo também as pessoas ao meu redor, aquelas que ficaram caladas por tempo demais, as que eles achavam que nunca escolheriam um lado. Mas elas escolheram. E agora os lados estavam bem definidos.
Aquela semana inteira apareceu um incêndio visto de longe. E, por mais que eu dissesse a mim mesma para não olhar para trás, eu não conseguia deixar de procurar fumaça. Na quarta-feira, minha irmã mandou um print de uma transação recusada na Sephora, $198,36 recusado. A legenda dizia: "Você é mesmo tão rancorosa assim?" 5 minutos depois, outra mensagem: "Eu precisava daquele sérum. Você é doente." A conta conjunta estava encerrada. Eu já tinha dado demais, por tempo demais. Quando abrimos aquela conta, prometi a mim mesma que seria apenas para emergências, mas o conceito dela de emergência sempre envolvia algo caro e completamente absurdo. Roupas, assinaturas, jantares que ela não podia pagar. Ela nunca, nenhuma vez, se ofereceu para devolver o dinheiro. Quando comecei a questioná-la, ela ficou na defensiva. Foi aí que percebi ela não estava confusa, estava acostumada a achar que tudo era dela por direito. Bloqueei ela naquela tarde. Na quinta-feira, foi a vez do meu irmão entrar na história. Ele postou uma piada nos stories do Instagram com um print do meu perfil do Facebook e a legenda: "Imagina estragar o dia de ação de graças por causa de um guardanapo." Depois me mandou mensagem direta: "Você que transformou isso em um drama. A gente nem falou nada tão grave. Cria casca. Volta e conversa como uma pessoa normal." Pessoa normal. Isso vindo do mesmo irmão que me convenceu a pagar o seguro do carro dele por 3 meses, enquanto ele passava os fins de semana bebendo e comprando alto-falantes novos. O mesmo irmão que me chamou de chata por não querer entrar em dívida só por diversão. Eu não respondi. Simplesmente saí de todas as minhas redes. Mas naquela noite, meu primo Mark, o que tinha salvo meus documentos, me mandou uma mensagem com algo novo. Disse que meu pai o procurou para perguntar se eu estava planejando processar eles. Essa foi a palavra que ele usou. Não perguntou se eu ia voltar para casa, se queria conversar, se eu estava bem. Só se eu ia processar. Mark disse que meu pai estava meio em pânico, porque aparentemente ouviu que destruir os pertences pessoais de alguém, mesmo dentro da própria casa, pode ter consequências legais, especialmente se os itens forem valiosos ou insubstituíveis. Eu ri. Foi a primeira vez em dias que ri de verdade. Não, eu não ia processá-los. Ainda não. Talvez nunca. Mas o fato de ele estar preocupado com a possibilidade, isso era novo. Era diferente. E então, algo totalmente inesperado aconteceu. Na manhã de sexta-feira, recebi um e-mail. Não do meu pai, nem dos meus irmãos, do chefe do meu pai. Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro antes de abrir. Era curto, educado. Ele dizia que estava entrando em contato porque tinha visto o vídeo no Facebook, o mesmo que meu pai postou e depois apagou, mas que já tinha sido compartilhado. Ele não disse nada agressivo, apenas: "Queria saber se você está bem." Só isso. Descobri depois que alguém do escritório tinha visto o vídeo antes de ser deletado e o repassou discretamente. Meu pai trabalha numa firma de construção de médio porte, majoritariamente masculina. Não é o tipo de lugar onde fofoca se espalha rápido. Mas dessa vez, espalhou. E alguém achou que valia a pena avisar o chefe. Nunca respondi ao e-mail. Mas saber que ele tinha se envergonhado publicamente, que o vídeo feito para me humilhar poderia, na verdade, prejudicá-lo, trouxe uma sensação estranha de paz. Eu não precisava de vingança. Não precisava brigar com ele. Ele mesmo estava fazendo um ótimo trabalho em se destruir. Aquele fim de semana, fiquei em casa. Meus tios me deram todo o espaço do mundo, só entrando para perguntar se eu queria jantar. Uma noite, aceitei. Comemos espaguete e conversamos sobre nada. Foi tranquilo, simples. Mas, por dentro, eu sabia algo em mim estava mudando. Eu não estava mais esperando por desculpas. Já tinha acabado de fingir que algum dia minha família me veria de outro jeito. Agora eu tinha um único objetivo: seguir em frente. O fim de semana passou em silêncio, um silêncio quase estranho. Comecei a procurar um trabalho de meio período nos fins de semana, só para manter a mente ocupada. Ainda não estava pronta para alugar meu próprio lugar. Meu tio insistia para que eu ficasse ali até encontrar algo estável, mas eu precisava sentir que tinha controle sobre alguma coisa, qualquer coisa. Na segunda de manhã, meu primo Mark mandou mensagem de novo.
Ele tinha voltado à casa dos meus pais para devolver uma ferramenta que havia pegado emprestada meses atrás. E quando entrou, algo estranho aconteceu. Ele disse: seu pai estava sentado na mesa da cozinha escrevendo cartas de verdade, com caneta e papel. Mark contou que já havia pelo menos 3, empilhadas e lacradas. Quando ele perguntou o que eram, meu pai respondeu: só estou resolvendo umas pendências. Mark não deu muita importância até sair da casa e encontrar um envelope preso no limpador do para-brisa, com meu nome escrito. Ele veio direto me entregar. O envelope era grosso demais para conter apenas uma carta. Fiquei olhando para ele por um bom tempo antes de abrir. Dentro havia 4 folhas dobradas e 2 fotografias, fotos de verdade. Uma de mim bebê, no hospital, com minha mãe me segurando no colo. A outra, de uma viagem de acampamento, quando eu tinha uns 11 anos, meu pai com o braço em volta de mim, os dois sorrindo para algo fora da câmera. Abri as páginas. A primeira não era um pedido de desculpas. Era uma espécie de desabafo, em tópicos. Literalmente. Você nunca foi fácil de entender. Sempre agiu como se fosse melhor que o resto de nós. Não digo que estávamos certos, mas você tornava fácil te ignorar. E então veio isso. Sua irmã tem problemas. Todos sabemos. Ela usa as pessoas. Usou você. E você deixou. Na segunda página, o tom mudou. Ficou mais estranho. Ele começou a falar de coisas sem sentido. Mencionou um empréstimo que fez em meu nome há 5 anos. Disse que usou o meu afinal do CPF e que prometeu quitar antes que eu percebesse. Afirmou que era pequeno, que não importava, que na época não tinha escolha. Foi aí que parei de ler. Corri para o escritório do meu tio com a carta na mão. Ele leu 2 vezes, pesquisou algo no computador e disse que iríamos puxar meu relatório de crédito imediatamente. Quando o resultado apareceu, eu fiquei muda. Só conseguia olhar para a tela. Havia 2 cartões de crédito que eu não reconhecia. Ambos abertos em meu nome. Um com saldo de $2.400. O outro já encerrado, mas com uma falta de pagamento de 3 anos atrás. Ele realmente tinha feito isso. Tinha usado meu nome para pegar dinheiro escondido. Roubou minha identidade e nunca me contou. Eu não chorei. Não gritei. Apenas fiquei sentada, segurando aquela foto do hospital nas mãos. Meu tio se levantou e saiu da sala. 10 minutos depois, ouvi sua voz ao telefone séria. Quando voltou, disse: vamos denunciar isso hoje. Você não vai deixar isso passar. Eu não conseguia acreditar. Meu próprio pai tinha cometido fraude, não apenas aquelas manipulações emocionais de sempre, mas um crime financeiro real. Contra mim. E ainda teve a audácia de me enviar uma carta, como se fosse algum tipo de confissão distorcida. Passei o resto do dia ao telefone com as agências de crédito, encerrando contas, bloqueando relatórios, configurando alertas de fraude. Parecia que eu estava limpando uma bagunça que nunca soube que existia. Mas aí tudo ficou ainda mais estranho. Naquela noite, depois do jantar, minha mãe ligou. Eu não atendi. Pouco depois, ela mandou uma mensagem: tem algo no seu quarto que você precisa ver. Eu não deixei que tocassem em nada que fosse meu. Ignorei no começo, não confiava em nada que viesse daquela casa. Mas a curiosidade começou a me corroer. Mandei mensagem para o Mark novamente e pedi que ele fosse verificar. Na manhã seguinte, ele voltou lá e encontrou uma caixa de sapatos debaixo da minha antiga cama, com meu nome escrito em marcador preto. Dentro havia recibos, cartões de aniversário rasgados, bilhetes e coisas que eu tinha escrito quando era mais nova, inclusive uma carta que escrevi para mim mesma quando completei 18 anos. Uma carta boba, cheia de esperança e planos. Mas, embaixo de tudo aquilo, havia algo que eu nunca esperava: um extrato bancário. Minha mãe tinha aberto uma conta em meu nome quando eu tinha 14 anos. Ela depositava pequenas quantias, 50 aqui, 20 ali e, até eu fazer 21, já havia mais de $3.000 guardados. Mas eu nunca vi esse dinheiro. Nunca soube da existência dessa conta. Ela nunca me contou, porque meu pai havia esvaziado tudo 2 semanas depois do meu aniversário de 21 anos. Ele achava que eu sabia.
Achava que eu tinha gastado. Mas não. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Ele não apenas me desrespeitou. Ele roubou de mim. Enterrou meu futuro sob piadas, controle e mentiras. E meus irmãos? Ficavam rindo ao lado dele, sem nunca se perguntar como eu trabalhava em 2 empregos e ainda vivia como se não tivesse nada. Naquela noite, tomei minha decisão. Eles não eram apenas tóxicos. Eram perigosos. Na manhã de terça, eu já tinha tudo o que precisava: provas dos cartões de crédito no meu nome, o extrato da conta esvaziada, a carta que meu pai escreveu como se fosse um diário que ninguém jamais lera. Meu tio me ajudou a escanear tudo. Fizemos uma pasta chamada Fraude e Roubo e enviamos para uma advogada indicada por um colega dele. Sentei-me diante dela e deixei que folheasse os documentos. Ela permaneceu em silêncio por alguns minutos, profissional, séria. Depois de 10 minutos, levantou o olhar e disse: ele cometeu vários crimes federais. Se você quiser prestar queixa, podemos começar agora mesmo. Eu não disse nada. Apenas assenti. Não porque eu estivesse pronta para levar meu pai à justiça, talvez nunca estivesse, mas porque eu queria que ele soubesse que eu podia, que eu não tinha mais medo. O mais estranho é que, naquele momento, eu já nem sentia raiva. Pelo menos, não aquela raiva quente e gritada. Era algo mais frio, silencioso. Um tipo de fúria que apenas observa. Que espera. Naquela tarde, algo aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo novamente. Minha mãe apareceu. Não ligou antes. Chegou dirigindo um sedã velho que eu não reconheci e ficou sentada no carro, parada na entrada da garagem, até que eu finalmente saí. Meu tio se ofereceu para ir comigo, mas eu disse para ele ficar. Eu precisava ver o que ela tinha a dizer cara a cara. Ela me entregou uma sacola de supermercado. Dentro, havia várias coisas aleatórias: um pendrive antigo, algumas fotos minhas quando criança, uma pilha de certificados da escola e, no fundo, algo pesado, meu diário do ensino médio, o mesmo que eu achava que tinha sido jogado fora. Ela o tinha guardado. Peguei o que consegui, disse ela. Ele queria queimar tudo. Perguntei por que ela estava ali. Ela não hesitou: estou deixando ele. Fiquei olhando para ela, tentando decidir se acreditava. Mas ela não esperou eu responder. Disse que já tinha se encontrado com uma advogada, que vinha planejando isso há meses e só não tinha contado a ninguém. E então, sem piscar, ela me contou algo ainda pior. Aparentemente, por anos, meu pai vinha pedindo dinheiro emprestado a parentes usando o meu nome. Dizia que eu estava doente, que precisava de ajuda com a faculdade, que estava passando por algum problema pessoal. Não era só os $6.000 do meu tio. Havia também 4.000 do pai do meu primo. E mais 3.500 da minha tia-avó, que era aposentada e vivia de pensão. Ele dizia sempre a mesma coisa: não contem a Rebeca. Ela tem vergonha. Eu fiquei sem palavras. Ela então pegou o celular e me mostrou capturas de tela das transferências bancárias. Todas aconteceram num período de 6 meses, exatamente quando eu trabalhava em 2 empregos e mal conseguia pagar a gasolina. Perguntei por que ela nunca me contou. Ela respondeu: porque eu acreditei nele por tempo demais. E começou a chorar. Eu não a consolei. Queria. Uma parte de mim ainda queria minha mãe. Mas outra parte não conseguia se mover. Fiquei ali, parada, vendo ela desabar. Depois, simplesmente me virei e voltei para dentro. Naquela noite, durante o jantar, contei tudo para o meu tio e para minha tia. Meu primo ouviu em silêncio. No final, ele se levantou, foi até o quarto e voltou com um envelope. Havia $1.500 em dinheiro. Ele colocou na minha frente e disse: a gente sempre soube que algo estava errado. Viemos guardando isso há meses. É seu. Fiquei olhando por um longo tempo. Eu nem lembrava a última vez que alguém me deu algo sem esperar nada em troca. Não toquei no dinheiro naquela noite. Apenas agradeci e fui dormir. Mas não consegui dormir. Fiquei acordada organizando todos os arquivos, capturas de tela, relatórios de crédito, fotos do meu quarto destruído, as mensagens dos meus irmãos e até o recado do chefe do meu pai perguntando se eu estava bem.
Coloquei tudo numa pasta e escrevi apenas 5 palavras na capa com marcador preto: você não me possui mais. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais. Não havia ninguém do lado de fora. Subi na varanda, enfiei a pasta na caixa de correio e fui embora sem bater na porta. Não senti que tinha vencido. Eu senti como se finalmente tivesse saído de uma prisão da qual nem sabia que fazia parte. E eles não vieram atrás de mim, porque, no fundo, sabiam que foram eles mesmos que construíram aquelas paredes. 2 semanas se passaram. Nenhuma palavra. Nenhuma mensagem raivosa, nenhum correio de voz cheio de culpa da minha mãe, nenhuma indireta da minha irmã, apenas silêncio. E esse silêncio me assustava mais do que qualquer um dos seus dramas habituais, porque significava que algo tinha mudado. Eu esperava uma explosão, uma postagem de desabafo do meu pai no Facebook, um pedido de desculpas exagerado da minha irmã, alguma mensagem passivo-agressiva do meu irmão, mas nada aconteceu. Era como se tivessem desaparecido do mesmo mundo em que eu ainda estava de pé. Durante essas semanas, meu tio me levou novamente ao escritório da advogada. Finalizamos a papelada para denunciar o roubo de identidade, abrimos investigações sobre as contas ligadas ao meu nome e bloqueamos meu número do Seguro Social. Antes de protocolar tudo, ela me fez uma pergunta: você está fazendo isso por justiça ou por encerramento? Eu respondi: por ambos. Mas, no fundo, eu nem sabia mais o que encerramento significava. Só sabia que não deixaria eles ficarem com nada que fosse meu, nem meu dinheiro, nem meu nome, e muito menos o meu silêncio. Na 3ª semana, comecei a me sentir uma pessoa de verdade novamente. Acordava sem aquele aperto no peito, sem a sensação de estar atrasada para algo que eu não queria fazer. Consegui um novo emprego de meio período através de uma colega de trabalho da minha tia, serviço de escritório, horário fixo, ninguém gritando. Mantinha o celular no modo não perturbe quase o tempo todo. Então, do nada, recebi uma mensagem do meu irmão. Era curta: podemos nos encontrar? Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Se fosse de qualquer outra pessoa, eu teria bloqueado sem pensar 2 vezes. Mas algo me disse para aceitar, não por ele, por mim. Respondi que poderíamos nos encontrar em uma lanchonete na saída da cidade. Território neutro. Cheguei primeiro, sentei em uma cabine no fundo e fiquei observando a porta. Quando ele entrou, parecia menor do que eu lembrava. Mesma blusa de moletom, ombros caídos, mas sem aquele ar de superioridade. Nem se sentou de imediato. A primeira coisa que disse não foi um oi. Foi: o pai está desmoronando. Ele se sentou e não tentou disfarçar nada. Disse que minha mãe o havia deixado, que entrou com o pedido de divórcio, pegou o que conseguiu de dinheiro e alugou um pequeno apartamento de 1 quarto perto da casa da irmã dela. Meu pai não lutou contra isso, só passou a beber mais. Começou a ligar para velhos amigos às 2 da manhã, reclamando da vida. Faltou ao trabalho. Levou a advertência. Então ele disse algo que eu não esperava. Contou que achava que eu iria prestar queixa. Eu não respondi. Ele continuou. Disse que minha irmã tentou pedir outro cartão de crédito usando o meu nome de novo. De algum modo, ela não percebeu que as contas estavam congeladas. Foi sinalizada na hora. Entrou em pânico e fugiu da cidade sem avisar ninguém. Bloqueou ele, bloqueou nossa mãe, simplesmente desapareceu. Ela disse que você arruinou a vida dela, ele acrescentou. Eu ri, não consegui evitar. Então ele me olhou e disse: eu costumava achar que você era dramática, mas eu estava cego. Eu não queria admitir que o problema éramos nós. Eu acreditei nele. Não porque queria, mas porque ele não pediu nada. Nenhum perdão, nenhuma reconciliação, só honestidade. Ficamos ali por 1 hora. Sem gritos, sem acusações. Eu não chorei. Não disse que sentia falta dele. Não prometi voltar. Só disse: não fale por mim nunca mais. Ele assentiu. Pagamos a conta e saímos separados. Essa foi a última vez que o vi. Quando voltei para casa, meu tio estava me esperando na mesa da cozinha. Perguntou como tinha sido. Eu disse: civilizado. E isso já foi o suficiente para ele. Então ele disse algo que eu também não esperava: você não vai a lugar nenhum. Ainda não.
Fique até a primavera. Guarde mais dinheiro. Não corra para alugar um cubículo só para se sentir independente. Aqui é a sua casa. Sem condições. Senti um nó na garganta. Não porque eu precisava ser salva, mas porque, pela primeira vez, alguém me oferecia apoio sem amarras. Passei o mês seguinte me acostumando com algo que não sentia há anos: estabilidade. Sem brigas, sem desculpas falsas, sem dinheiro sendo roubado, apenas jantares tranquilos, roupas lavadas que eram só minhas e uma porta que permanecia fechada, a menos que eu a abrisse. O dossiê que enviamos às autoridades desencadeou uma série de acontecimentos. Meu pai perdeu o emprego depois que a empresa fez uma verificação de antecedentes e descobriu a denúncia de fraude. Ninguém me ligou pedindo compaixão. Minha irmã nunca reapareceu. Minha mãe mandou uma única mensagem através da minha tia, dizendo que estava recomeçando e não esperava perdão. Eu não respondi. Eu não precisava de vingança. Não precisava de encerramento. Eu tinha paz. No fim da primavera, minhas economias haviam crescido. Os $21.000 com que saí de casa já eram quase 30.000. Eu tinha propostas de emprego, amigos que não sabiam nada do drama familiar e um plano. Visitei um pequeno apartamento perto do rio iluminado, silencioso, com espaço suficiente para uma escrivaninha e um sofá de segunda mão. Contei ao meu tio que estava pensando no lugar. Ele disse: "Você não precisa provar nada para ninguém. Fique até estar pronta para ir e querer ir." Então fiquei mais um pouco. E, todos os dias ao acordar, lembrava de uma coisa: eles achavam que eu era serva.